Saiu a notícia que Diadema comprou um drone anti-baile funk por R$365 mil. Agora, se você pega para analisar as notícias que estão saindo, a gente fica numa superfície, numa pontinha do iceberg. Eis que eu resolvi pesquisar para cavar esse buraco, ver de onde está vindo esse drone. Quem que está produzindo esse drone? Por que Diadema adquiriu isso sem licitação? Ou seja, existe aí ou seja, se não existe uma competição, eles podem adquirir sem passar por um processo de licitação. E foi isso que eles fizeram para justificar a compra desse drone do nada. Mas de onde ele veio? Quem que está produzindo ele? E em qual contexto tudo isso está inserido? A gente tem aqui um espectro que vai desde o cultural, social, passa por tecnologia, política. Longe de mim querer discutir política aqui, mas envolve a cidade de Diadema e a gente vai ter que começar por um ponto de partida. Primeiramente pelas notícias que saem nos jornais, apenas dizendo sobre a aquisição desse drone, né? Qual que é o ponto das notícias? Que existe uma falha. Eles colocam o valor do drone, eles colocam que foi adquirido sem licitação pela cidade de Diadema, em São Paulo, e eles colocam que é para dispersar multidões em bailes funks. Esses bailes funks, eles chegam a milhares de pessoas e é uma bagunça. A rua vira palco de um dos maiores bailes funk da zona norte da capital. É o Mandelão do Perialto. Só que o pancadão tem tirado o sono de quem mora no bairro. Mas ao mesmo tempo é um fator cultural muito forte. Então você adquire um drone para acabar com um baile funk, uma coisa que envolve uma discussão muito complexa. Por que tem que acabar com os bailes funks, afinal de contas? E é o drone que vai fazer isso? Ou uma operação policial específica para isso, no geral, no contexto geral, né? Então nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre tudo isso, porque essa notícia está literalmente bombástica. Por quê? Esse drone ele tem a capacidade de carregar 24 projéteis ali, cápsulas de gás, né? Você pode liberar essas cápsulas individualmente ou em sequência. Ao mesmo tempo, esse drone tem autonomia de voo, segundo as notícias, de 15 minutos. Segundo o vídeo de demonstração da marca do drone, de 20 minutos. Então tem uma disparidade aí de informação, mas o fato é que 15 a 20 minutos de voo é um tempo muito curto para fazer uma operação, ou seja, não é o fato de levantar o voo, botar ele em cima da galera e sair tacando gás para todo lado, né? Isso aí com certeza envolve uma inteligência e um treinamento muito específico ali das forças envolvidas, e que se você for pegar uma operação policial que envolve controle de multidão, o drone, se ele for mal usado, na verdade ele pode causar ali muito problema, ele pode causar pânico entre as pessoas e pode causar inclusive esmagamento de multidões, que é um fenômeno horrível que acontece e já aconteceu em baile funk recentemente. Então é algo que precisa de muito controle, muita técnica, muita consciência, muito treinamento. Só que as notícias ficam tão superficiais que elas passam apenas o fato de o drone vai lá e vai jogar bomba. Então, as notícias dizem que as forças estão erradas. Eles dizem também que a cultura do baile funk está errado. É isso que dá pra entender nas notícias. Porque é muvuca, é gente, tem coisas ilícitas acontecendo no meio. E também você tem o lado da aquisição pela cidade de Diadema, pelos responsáveis, já está tendo uma investigação e eles também colocam isso como errado. Isso é injusto como jornalismo, por mais que eles estejam tentando buscar uma neutralidade, eles colocarem isso para que o público que esteja assistindo deduzir, chegar em conclusões, é muito injusto, porque esses canais de mídias eles são profissionais em induzir os pensamentos, né? Através de postura, linguagem corporal, a forma de como é passada essa notícia. Então existe uma linha muito sensível que junta essas informações aí. Antes de a gente julgar se o drone é certo ou errado, quem tá certo ou errado,
aí no meio da história. Na verdade, eu fiz aqui um trabalho de pesquisa para saber da onde que tá vindo esse drone. Por que que do nada surge essa compra pela cidade de Diadema para essa aplicação muito específica. Olha, cavei um buraquinho aqui e vamos junto ver se a gente chega numa conclusão. Bora! Algumas coisas técnicas do drone: 20 a 15 minutos de voo, 30 a 70 metros de altitude, 24 projéteis acoplados ali nele mesmo. A cidade de Diadema também adquiriu mais 24 projéteis. Ou seja, temos aí 48 projetos para serem usados de forma muito específica. Como que isso vai ser usado? Vamos descobrir, né? Acontece que esse debate, ele também envolve... A gente tem que pensar que pode estar acontecendo uma ação de marketing aí no meio. Adquirir um drone como esse de 365 mil reais, né? Vamos supor que pegue esses 365 mil reais e invista nas forças ali, nas tropas, para poder fazer ações em solo. Isso não ia ter notícia. Não ia sair no jornal nacional. Não ia sair nos canais que tá rolando agora, um monte de notícia. Não ia rolar. Então, de uma certa forma, isso é um tremendo de um marketing para o governo de Diadema, porque isso envolve a discussão das pessoas. As pessoas vão querer discutir, isso tá certo, tá errado. Metade das pessoas vão falar que tá certo, metade das pessoas vão falar que tá errado. E no final das contas, o povo discutindo é vantagem para quem tá lá ali, né, arquitetando as coisas por trás. Então a gente analisa isso por um espectro de marketing também, que a gente não devemos ser ingênuos de ficar apenas nas notícias superficiais. Pensando em marketing, por que uma empresa, né, estaria aqui vendendo esses drones? Mais ou menos isso. Acontece que... Isso porque a empresa que está por trás da fabricação desse drone é brasileira e se chama Condor. E essa marca Condor, líder de fabricação de tecnologia de defesa. Aí temos um ponto de partida. Acontece que em 2019, um conglomerado dos Emirados Árabes em Abu Dhabi, que se denomina Grupo Edge, eles compraram 51% da empresa Condor aqui no Brasil. Não só isso, como eles também compraram 50% uma empresa chamada SEAT, que são responsáveis por desenvolver mísseis para a Marinha do Brasil, inclusive com planejamento para construir navios de guerra com o objetivo de exportar para a África e a América do Sul. Esse conglomerado dos Emirados Árabes, eles estão investindo bilhões aqui no Brasil. Abrir fábrica e fabricar aqui em solo brasileiro esse tipo de armamento, de míssil, de navio, de defesa não letal, que é o caso da empresa Condor, que é uma das líderes. Essa empresa Edge, ela já é uma das 20 maiores do mundo aí em relação à tecnologia de guerra, de armas, de defesa não letal. E o objetivo desse conglomerado é estar entre as 5 principais do mundo em alguns anos, investindo bilhões. Acontece que eles estão investindo em solo brasileiro. Eles já estão em mais de 50 países e com 14 mil funcionários, segundo as fontes que eu pesquisei. No Brasil, eles pretendem abrir uma fábrica aqui em São José para 300 funcionários e eles já investiram aí cerca de 3 bilhões aqui no Brasil. E isso coloca aí uma figurinha nova nessas notícias, né? As notícias param até governo de Diadema. Agora a gente cava o buraco e chega o quê? Emirados Árabes e um conglomerado de empresas relacionadas à tecnologia não letal e militar. Agora a gente vai entrar aqui para assistir, ver como é que é esse drone de fato. Inclusive, detalhe que esse drone já tem aí há 2 anos desde que ele foi lançado, né? E a gente vai dar uma olhadinha agora para ver como é que ele é um pouquinho. Bom, vamos lá. Vou falar que eu não assisti o vídeo inteiro, só assisti o comecinho. E vamos aí ver se a gente pega umas informações. É um vídeo curtinho aí, tem 1 minuto e meio. E eles denominam aí o Condor Drop. E a gente vai analisar, fazer uns pauses. Nossa, a gente já vê que ele decola fazendo um chacoalhão, né? Não tô criticando não, mas
Não sei se o Agras da DJI, aquele grandão de agro, ele faz isso. A gente tem umas imagens, né, de demonstração, jogando as cápsulas de gás aí. Umas imagens bem cinemáticas, bonitas. Condor Brasil. Comprado aí pelo conglomerado dos Emirados Árabes, situado em Abu Dhabi. 51% da empresa vendida para eles. 30 a 70 metros de altura. Isso é uma coisa que é meio esquisita, né? Porque bem baixinho, né? Por que ele voa só isso daí? Autonomamente 70 metros de altura? De altitude? Isso não é uma informação que dá muita credibilidade. Ali, essa cena dele, ó, remuniciamento rápido. Jogou. E aí, né, como o Diadema tem 48 projéteis, então trocou uma vez só. Tem 2 cartuchos. Aqui é interessante, ó, ele coloca raio de alcance até 5 km, né? Isso aí é um dado que as fabricantes colocam para dizer a potência. A potência é uma palavra errada, mas o alcance é uma unidade de medida para a gente ter noção da qualidade ali do sinal, por exemplo, do drone. Porque se você pegar os drones da DJI, ele vai te colocar lá 10, 15 km de alcance. E isso não quer dizer que você vai sair voando e vai querer chegar a 10 a 15 km de distância. Por mais que tenha umas pessoas aí que praticam até na ilegalidade esses long range, que nem pode, tá? Mas eles querem testar e eles chegam, sei lá, já vi 14 km ali de ida e volta, autonomia do drone. Mas isso é só para dizer a potência dessa tecnologia, né? Então, aqui a gente vê raio de alcance até 5 km, é um raio que, comparado com as marcas que a gente vê por aí, a DJI, por exemplo, tá bem abaixo. Então, acionamento de um cartucho ou vários em sequência. Aí eles têm um remuniciamento rápido. E aí a demonstração dos caras, né? Engraçado, porque a demonstração deles aqui, ó, tem umas 20 pessoas, né? Agora imagina no baile funk, com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Tá aí as últimas imagens do Condor Drop. A Condor, ela foi fundada em 1985, especializada em armas não letais aí. Segundo o portal FDR, é a maior empresa de tecnologia não letal. Então, como nós dissemos, ela hoje faz parte do conglomerado dos Emirados Árabes chamado Edge, e que foi fundado em 2019. E aí nas notícias eles dão muita ênfase dizendo que esse drone foi adquirido sem licitação e por isso está tendo uma investigação em volta disso daí. Por que ele foi adquirido sem licitação? Porque existe aí a condição de inexigibilidade. O que é isso? Significa que quando você não tem concorrentes, quando não há competição, quando o produto é muito exclusivo ou o serviço é muito especializado, então ele se torna exclusivo. Com isso você consegue adquiri-lo pulando algumas etapas através de um atestado de exclusividade. E aí eu te pergunto, é meio óbvio porque quem que está concorrendo com um conglomerado de empresas árabes e que investe bilhões aqui no Brasil? Acho que não tem muita concorrência mesmo, né? Então, se a gente pega pela perspectiva do marketing, até que faz sentido, porque eles vão querer começar a introduzir essa tecnologia e colocar na boca do povo também. Mas, de fato, é bem esquisito do nada chegar a uma cidade e adquirir sem muita satisfação. Então, tem muita coisa por trás aí também. E aí tem a discussão também sobre a efetividade aí para controle de multidão pelas forças militares, policiais. Isso é bem polêmico, porque o baile funk você tem milhares de pessoas e a gente está basicamente falando de pastorear, dispersar e pastorear essas pessoas, né? E não ter fatalidade. Então, qualquer momento que você tem correria, multidão, pouca visibilidade, né? Porque trata-se de gás. Então, tudo isso eleva o risco e também a responsabilidade de quem está efetuando essas ações aí. Então, é um jogo complexo, de muita responsabilidade para as forças militares e as forças policiais. Isso é um tremendo cuidado que não pode ter erro algum. Eu não sei, tem um livro da Arte da Guerra, né? E ele explica movimentos e formações de exército e as técnicas, os porquês das movimentações, os terrenos, né? Mas naquela época lá não tinha drone. Imagina a arte da guerra, porém agora você tem o fator aéreo. Imagina uma situação em que as pessoas estão ali na muvuca
e sem elas saberem, de repente, tem bomba de gás caindo na cabeça dela. Isso é muito fácil, muito delicado e é a receita para causar pânico. E a discussão que está tendo aí, levantada pelos canais de notícia, é que também tem moradores, pessoas comuns ali, e tudo isso vai interagir com eles. Então, para sair dessa superficialidade das notícias que estão por aí, a gente tem alguns debates interessantes pela frente, né? Porque com essa tecnologia sendo investida fortemente aqui no Brasil pelos Emirados Árabes, pelo conglomerado multibilionário, isso significa que vai ter um estímulo à economia aqui e geração de emprego. Por outro lado, existe um medo, um risco aí do país se transformar em um exportador de armamentos para o estrangeiro. Porque é isso que eles vêm fazer aqui. Eles vêm aqui para produzir esse armamento todo para poder exportar. O Brasil é só ali uma camada para eles. E também existe o medo de uma dependência tecnológica e militar aí, com esses poderosos vindo para o Brasil, adquirindo tudo, dominando a dinâmica para exportar. É claro que isso vai envolver um debate político gigante sobre armamento, cultura, economia. Então é muito complexo. Não é só aquilo que a notícia está te mostrando lá sobre a força policial, sobre a cultura do funk e sobre a tecnologia do drone. Tem um buraco, é fundo, é uma discussão. Temos também o debate de atuar em dispersão de multidões, que já falamos, polêmico. E para mim, de uma forma até imparcial, o que mais devemos ter cuidado é com as notícias e como elas induzem você a pensar. Então aqui o objetivo desse vídeo é abrir um pouco o espectro aí, colocar mais cartas na mesa para a gente poder ter mais clareza e poder analisar e pensar e discutir, né, com mais saúde e chegar em conclusões que realmente importam. Esse canal aqui é focado em drone, é focado em tecnologia. Se você gosta desse assunto, entra no canal porque tem alguns vídeos que eu acho que você vai gostar. E não se esqueça de se inscrever e nos vemos até a próxima.